Eu também sou bem sensível como você, então já dá para imaginar, né? Que serão lágrimas e lágrimas. Gente, nós começamos assim o nosso episódio do Mês Entre Elas hoje, em lágrimas, em alegria, em gratidão ao Senhor. Hoje eu recebo na mesa do Mês Entre Elas não uma amiga, não só uma amiga, né, mas uma serva do Senhor maravilhosa. Uma pessoa que me recebeu em um momento onde eu tanto precisava. Ela se assentou na mesa comigo, ela apacentou o meu coração, me abraçou, segurou minha mão quando eu tanto precisei. E nenhuma pessoa eu poderia imaginar de estar no antiquário comigo para falar sobre legado, sobre honra, sobre mesa, mais do que ela, Alexandra Duarte. Linda, maravilhosa. Apresento a vocês a Lê. Bem-vinda, Lê. Obrigada, Thalita. Olá, para todos que estão aí, eu quero te agradecer pelo convite, Thalita. É uma honra estar aqui, é uma honra estar nessa mesa. Você também foi muito importante para mim na minha caminhada com Jesus, né? Em mesas que nós sentamos juntas, em palavras que você trouxe diretamente de Deus, diretamente do céu. Eu tenho certeza que veio dele, eu nunca duvidei. Não duvido do que você carrega, da unção que você carrega, que muito me edificou e me edifica. E esse projeto é muito lindo. Foi muito precioso você ter escolhido a mesa. Você poderia ter escolhido jardim, você poderia ter escolhido a sala da sua casa, né? Mas você escolheu a mesa porque você entende o propósito da mesa, né? E eu também amo a mesa, mas quando eu entendi esse propósito, tudo mudou, fez muita diferença. E eu sei porque Deus foi intencional em me convidar, né, para este lugar, para o antiquário, porque eu amo história. Eu não sou historiadora, né, muito longe disso. Gente, ela é bióloga. Eu sou bióloga. Bióloga e meseira. Eu não teria propriedade para falar de história, né, das peças desenvolvidas ao longo da história, mas como eu gosto muito, eu estudo, e faz parte da minha formação como consultora em etiqueta, ensinos do professor e historiador Jair Marcati. Então, muito da história que eu conheço a respeito da mesa, da etiqueta, comportamento, das peças, vem dele. E de livros, literaturas, né, que eu busco aprender mais. Então, tudo que tem história, Thalita, para mim, na minha opinião, faz muito mais sentido, né, porque mostra uma raiz, mostra uma origem, mostra um propósito, mostra uma construção de algo, às vezes uma desconstrução de algo, né, mas a história tem a ver com tudo que é impresso naquilo, ou em uma peça, ou na vida de uma pessoa, na nossa vida espiritual também tem uma história. E como tem? Como tem. E a gente sabe que todas as peças aqui são carregadas de história, né? Sim. E em um determinado momento meu com Jesus, ele me leva, né? Ele me conduz muito a aprender sobre a mesa, a aprender sobre o lar. E é algo que vem acontecendo no Brasil e até no mundo, né? Esse movimento do Espírito Santo de trazer as mulheres com o coração voltado mesmo para o lar e para a mesa. E eu também participo disso, né? O Senhor também me leva para isso. E em um desses momentos meus com ele, ele diz que uma casa com vida deixa marcas. Inclusive, eu posso pegar essa peça? Claro que pode. Essa pequenininha, essa manteigueira. Isso. Quando eu cheguei e observei que ela tem um trincado aqui, eu lembrei disso que Jesus havia me falado, porque o que nós usamos para viver, para desfrutar, para criar memórias em casa, muitas vezes terá marcas. Trincados, desgaste. Sem tampa, talvez a tampa às vezes é o que vai primeiro embora, né? Porque tá solto e a gente deixa quebrar. Mas às vezes é porque a criança estava correndo pela casa, a criança quis usar, ou a gente mesmo na correria deixou cair, quebrar. Isso é muito comum, é muito normal e o nosso coração deveria se alegrar com as marcas. Porque essas marcas representam momentos vividos, memórias vividas. Uma história. Mas ao mesmo tempo, me veio a seguinte questão. Nós podemos imprimir marcas na vida daqueles que estão conosco, mas podem ser marcas de amor ou marcas de dor. E muitas vezes, estando presas em nossas próprias dores que ainda não foram curadas por Jesus, nós podemos deixar essas dores nos outros. Então, por isso que quando nós olhamos para a história daquilo que é vivido, daquilo que carrega um passado, é importante nós entendermos. Teve momentos bons, tiveram momentos ruins, mas a partir de agora, qual história eu quero construir?
E nisso a gente caminha muito também para o legado. Qual Sim. legado eu quero construir? Qual legado? Eu fiz até um vídeo agorinha falando sobre essa questão do legado, que é diferente eu deixar um legado e eu deixar uma herança. São coisas totalmente diferentes. Foi exatamente né? o que o senhor me falou também. Então, herança e legado, coisas bem distintas. Bem distintas. Eu trabalho, meu esposo trabalha dia e noite para dar para os nossos filhos uma boa escola, condições de andar em um carro e tudo. E quando a gente partir, a gente consegue deixar uma herança, né? Eu consigo deixar uma casa, às vezes a gente consegue deixar um carro, famílias deixam fazenda, outras famílias deixam tantas outras coisas como herança. Mas e o legado? O que eu, Thalita, tenho deixado de legado para os meus filhos? Exatamente. O que a Alexandra tem deixado de legado para sua filha? Sim. Né? E isso é muito importante, a gente entender o que é o legado, para a gente passar a pensar no que a gente está fazendo e nas marcas que a gente está exercendo. Exatamente. Porque, como você disse, não adianta nada a gente deixar marcas de dores. Isso. Né? Não vai ser um legado onde eu vou querer passar por gerações. Isso, perpetuar. Perpetuar em outras gerações, né? Exatamente. Então, o legado é algo maravilhoso, é algo que o Senhor nos ensina, né, Ale? Isso. O que você entende sobre legado? Não, é muito interessante, Thalita, porque foi exatamente o que Deus me disse, porque eu comecei a meditar um pouco mais, né, em relação à história, legado, e a primeira frase que me veio foi: herança tem a ver com bens, legado tem a ver com investimento, só que é um investimento diferente, é um investimento para o reino. Nós que entendemos, né, aquilo que nós carregamos e devemos imprimir na vida dos nossos, entendemos que tudo que é relacionado ao reino requer de nós uma renúncia que se torna um investimento, porque eu deixo de fazer algo que é menos importante para assumir algo que é uma prioridade. Então eu entendo aquilo que é uma prioridade. E o interessante, Ale, te cortando, é que nós vamos cortar. Sem problemas. O interessante é que a gente entender a prioridade, abrir mão de algumas coisas, é importante porque nós que já entendemos isso, vem com a maturidade, a gente já sabe o que é abrir mão para ensinar um legado para nossa prole, para passar um legado. Não é muito mais fácil a gente aprender a passar de uma maneira leve para eles entenderem, do que eles terem que perder algo quando eles estiverem maiores para aprender? Isso, para valorizar. Para valorizar. Isso. Então, os nossos filhos, eles não podem perder nada para aprender. Eles já têm que aprender com o legado que a gente está deixando. Seria isso, né? E vai fazer parte deles, né? Vai fazer parte aquilo deles. que fica impresso mesmo, é como se estivesse na essência deles, né? E assim, até entrando um pouco nesse assunto, a gente costuma dizer assim, não sei se você já ouviu falar, vamos ensinar nossos filhos, vamos colocar agora na aula de inglês, vamos colocar agora na aula de xadrez, porque criança aprende tudo muito mais fácil, aprende tudo muito mais rápido. Sim. E a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando crescer, mesmo grande, não vai se esquecer, não vai se desviar. Então, é o que a palavra diz, é um momento oportuno, enquanto é criança. Por mais que muitas mulheres, muitas pessoas vão estar assistindo e pensam, nossa, mas eu já estou com um filho grande, né? Mas mesmo assim, é o que eu disse no começo, é a partir de agora que você pode fazer diferente. Porque em qualquer momento nós podemos imprimir algo em alguém. Isso nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. E isso é um fato. Sempre quando nos relacionamos com alguém, a gente deixa um pouco de nós ali, recebe um pouco para nós também. E ainda voltando um pouco sobre herança, é interessante porque você disse, eu posso deixar para os meus filhos tudo que eu estou construindo com meu esposo. Mas cabe a eles depois administrarem bem ou mal essa herança. E eles podem perder tudo. Sim. Podem ser enganados por sócios, enfim. Né? E perderem tudo que vocês construíram. Mas o legado, ele não é perdido. É aquilo que eu disse, ele é perpétuo, ele vai passar adiante. Mas existe o legado bom e um legado ruim. Sim. Que quando talvez nós podemos olhar para pessoas que conhecemos, que participaram da nossa história, e eu digo, eu não quero fazer como essa pessoa fez. Eu não quero seguir esse mesmo caminho. Né? Mas o legado que nós desejamos deixar é esse, que todos que... É aquele que influencia, que inspira de alguma forma. E que a pessoa não vai perder. E aí também eu posso trazer algo
curioso? Pode, amiga, a mesa é sua. Ah, obrigada. É porque quando se fala de legado, uma certa vez eu vi uma história sobre a tocha olímpica. Uhum. E isso eu achei tão curioso e falei, Deus, é porque o natural sempre traz algo pro espiritual, Sim, não tem claro. como, né? E essa tocha olímpica, ela tem uma fonte, ela tem uma origem, né? E dali uma chama sai e essa chama é passada por vários atletas, eles vão Sim. passando de mão em mão até Sim. chegar à sede onde serão realizados os Jogos Olímpicos. Uhum. E a chama original, ela sempre vai permanecer. Inclusive, é carregado nesse mesmo percurso uma chama reserva da mesma fonte, porque caso aquela venha a apagar, a outra, né, da origem vai permanecer. E isso, para mim, é uma representação muito linda de um legado. Nossa, e como é? É quando a gente não deixa que a chama daquilo que a gente pegou, né, de mais importante para a nossa essência, na nossa criação, aquilo que nós entendemos do Senhor, e vamos passando adiante. E isso inspira, porque quando a gente fala de chama, de fogo, é algo que aquece, que nos ativa, né? Então, essa chama do legado que nós devemos manter acesa. Cabe a nós agora fazer com que ela permaneça acesa. Mas depois não caberá mais a nós, né? Quando o Senhor nos recolher, né? Quando chegar o momento do descanso, essa chama permanecerá. Porque, Ale, você concorda comigo que daqui a algumas gerações, às vezes nem o nome Alexandra vai ser expressado. Exatamente. O nome Thalita Lara, quem ela era? Né? Mas o que eu ensino, o que nós ensinamos, o legado que nós passamos, ele vai permanecer. Eu lembro, Ale, tem, eu acho que 3 anos que eu perdi a minha bisavó. Os meus filhos tinham tataravó. E a vovó Mariquinha, uma mulher linda. Minha avó faleceu com 98 anos, se eu não estiver muito enganada. E quase centenária. Quase centenária. Uma mulher firme, ficou viúva aos 33 anos, com 8 filhos para criar. E uma missionária maravilhosa. A casa dela, a mesa dela, foi uma mesa de legado. Todos os pastores que chegavam em Itapuranga, em Betel, se acolhiam ali na casa dela, se alimentavam lá. Era ali, a casa dela era uma igreja. E o legado que a minha avó me deixou foi um legado maravilhoso. Eu lembro de chegar na casa dela e a gente às vezes ia só um dia lá em Itapuranga. E às vezes a gente falava assim, vamos deixar para ir lá na vovó Mariquinha por último. Porque lá na vovó Mariquinha a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque lá a gente orava, lá a gente cantava. E sempre no rabo do fogão a lenha. Então a gente ficava com o cheiro da fumaça impregnado na gente. Então na hora que a gente saía fazendo, você estava lá na casa da vovó, né? Porque todo mundo sabia pelo cheiro. Mas o legado que ela me deixou, os meus filhos conhecem. Foi passado dela para minha avó Geni, para o meu pai, para mim, e os meus filhos colhem. A minha avó, todos os dias que a gente chegava lá, ela nos recebia com um nome. 98 anos, e ela nunca esqueceu os nossos nomes. Minha filha, tá boa, Thalita? Cadê o Marquinhos? E o João? Como é que o João tá? A Lelezinha era muito pequenininha quando ela faleceu. Ela quase não falou nela, mas ela sempre falava. E ela nunca esquecia o nome de ninguém. E todas as vezes que a gente ia orar, ela daquela forma, ela batia os joelhos no chão e clamava. Clamava sobre cada família, sobre cada enfermidade, sobre cada dificuldade. Ela era a Atena da família. Ela tinha aquele legado. Mesmo, né? Ela intercedia. Hoje, às vezes eu me pego intercedendo pelos meus filhos, orando pela minha casa. E eu lembro, gente, quantas vezes a vovó Mariquinha, eu chegava lá, ela com a mãozinha trêmula na beira do fogão. Ela tinha um cabelo grande e bem fininho ali. Sim. Ela fazia 2 trancinhas e rodeava aqui na cabecinha dela e com um lenço. Quantas vezes ela com a cobertinha, sentada na cadeira de fio, no rabo do fogão, ela com as mãozinhas trêmulas, ela orando por cada filho, por cada neto. E ela tem um neto que é o Bruno, que é o dodói dela, que era. Sempre tem e sempre, né, a gente podia ficar lá meia hora, que ela gastava 27 minutos orando pelo Bruno. E o resto era com a gente brincadeira. Mas ela ficava, Deus abençoa, Deus abençoa,
Deus abençoa, Deus. E aquilo era tão lindo, e terminava, ela sempre cantava um hino do Inário. E era um legado, é um legado. Eu permaneço com esse legado. A Helena, eu vejo ela permanecendo com esse legado. Então, e as outras coisas que ela fez? O que ela conquistou? Às vezes eu nem sei o que ela teve, o que não teve. Eu nem sei o que aconteceu com a casa dela depois da morte dela, se venderam, se dividiram. Não, mas eu sei sobre o legado que ela me deixou. E o legado é muito forte. E é o que a palavra de Deus diz sobre a gente acumular tesouro na terra, né? Ele diz, é perecível. Né? Tudo isso aqui que você se move, gasta a sua energia, se empenha para conquistar. Aqui, o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, né? Mas quando você acumula tesouro eterno, esse é o legado. É algo que vai perpetuar mesmo quando você já não estiver mais aqui. Até quando nós não estivermos mais aqui. E aconteceu um fato bem interessante, Thalita. Essa semana eu sei que o Senhor permitiu porque já era para entrar nessa mesa, né? Eu troquei de mesa depois de muitos anos. Vi. Eu consegui comprar uma mesa maior, com cadeiras melhores. Minhas cadeiras já estavam... O encosto Bambinha. já... Bem bamba mesmo. Estava virando uma cama quase ali. E muito pequena, apertada. E eu ficava um pouco incomodada, querendo ou não. A gente se incomoda, né? A gente quer o melhor para nossa casa. Ainda mais você que ama a mesa, né? Ainda mais eu que gosto da mesa, vivo a mesa, trabalho, né? Com a mesa, então isso me incomodava muito. Então, essa semana, no final de semana, inclusive, no sábado, chegou a mesa. E eu toda feliz, né? Registrei tudo, já fazendo um monte de planos com Deus, né? Vai acontecer isso e isso, Deus, vai acontecer isso e isso. E aí, no domingo, de manhã, eu fiz um café da manhã muito íntimo meu, só com meu esposo, porque a Luísa não estava em casa, e só fazendo planos. Eu ficava assim, mas em outro momento eu vou montar uma mesa maravilhosa aqui. Olha só, para vocês verem como isso pode... pegar qualquer uma, sabe? Qualquer uma pode se ver em um momento em que não está vivendo aquilo que aprendeu, que entendeu, que às vezes ensina. Mas eu só estava planejando, depois eu vou fazer uma mesa linda, que digna dessa mesa, né? Uma mesa posta. E nisso, os dias foram passando, né? A Leide, inclusive, que é minha amiga, nossa amiga, né? Mas que também é minha pastora, falou assim, cadê foto de mesa posta aí? Porque todo mundo espera, querendo ou não. Eu falei, não, calma, num momento oportuno, numa ocasião especial. Aí eu saí para trabalhar, quando eu cheguei de noite, a Luísa tinha, né? Abriu todo o armário, pegou todas as peças e foi combinando, assim, ela colocou verde com azul e ficou muito linda a mesa, toda a mesa posta. E eu cheguei e eu falei, filha, ela não entra, mamãe, é uma surpresa, ainda ela quis fazer surpresa para mim. E quando eu entrei, ela me mostrou e falou assim, mamãe, isso aqui é porque a mesa já vai estar pronta. Se você quiser tomar um café, tem, porque ela pôs a xícara em cima do prato, em cima do sopá, ela pôs todas as peças mesmo que eu tinha em casa. E foi uma maneira dela me dizer, a mesa é importante, mamãe, vamos deixar a mesa pronta, já sempre posta, né, uma mesa nova. E assim, ela me ensinou, sendo que quantas vezes eu não ensinei falando, né, a mesa é importante, filha, Jesus está à mesa, vamos montar uma mesa mais bonita, mais elaborada. E ali eu já deixando a rotina tomar conta, né, deixando para depois, e ela veio e falou, mamãe, não é assim. Não é isso que você tem me ensinado, não é isso que nós vivemos. E aí foi uma sacudida boa. Nossa, eu falei, que Jesus, sacudida. eu entendi. Ali, você sempre viveu a mesa? Sempre, desde bem criancinha mesmo, 3, 4 anos de idade. Então é um legado. É um legado já da minha família. Sempre a mesa, eles não aceitavam nunca a gente comer na frente da televisão, jamais. E eram bem rigorosos, porque a nossa geração era um pouco mais rigorosa do que nós temos hoje, sim, em relação à mesa. Sim. Reverência, sim, educação, sim. respeito, né? Então era aquela questão, assim, não vamos ter assuntos polêmicos à mesa, tirar boné para sentar à mesa, tudo isso tinha. Senta direito, não põe pé em cima da cadeira. Hoje em cotovelo dia, na mesa, então... Hoje em dia meio que foi um pouco deixado de lado, mas nós estamos resgatando isso também. Porque isso são valores, são princípios. Educação à mesa é muito importante. Então, desde pequena, inclusive, eu aprendi a manusear os talheres de forma correta. E por isso que hoje eu tenho tanta habilidade, porque, como a gente falou, aprendendo desde criança, fazendo isso, nós vamos aperfeiçoando. Né? Mas, desde sempre, a minha família valorizou muito a mesa. Porém, tem 5 anos que eu entendi o propósito da mesa, o princípio da mesa, que é colocar o pão da presença.
Aí a mesa fez muito mais sentido para mim. E entendendo a ordem da mesa, né? Sim. O Senhor, ele que colocou, né? Pediu para fazer o tamanho, os itens para ser colocado. Então, entendendo que a mesa é o lugar de propósito, mesa é o altar, mesa é para ser levado mesmo a sério, né, Ale? Claro. É um lugar onde o Senhor gosta de estar. E ali ele partilha conosco. Exatamente. Né? Tem a Dave, né? Que ela fala que é na mesa que o coração se conecta. Que é na mesa que o coração se conecta. E realmente é na mesa, né, Ali? Aqui, eu sempre falo que aqui a gente entende se os nossos filhos estão com dificuldade, exatamente, se o nosso marido está estressado. É aqui que a gente ri, é aqui que a gente conversa, é aqui que a gente senta para assinar um documento, é aqui que a gente senta para ler a Bíblia, é aqui que... Para falar dos planos. Para falar dos nossos planos é aqui, é na mesa. E muita gente me pergunta, Thalita, mas logo na mesa, por que na mesa? Porque eu entendo que a mesa é propósito. Ela tem que eu entendo que aqui é algo, é o legado que o Senhor me deixou, é a mesa. E esse propósito ali, o que você sempre fala sobre a mesa, o que você diz do propósito da mesa para as pessoas? Isso. Deus deu um propósito para a mesa maior do que aquele pelo qual ela foi criada. Então, assim, nós, quando vemos a história da humanidade, a maneira com que a humanidade foi evoluindo, a forma de comer, pegar nos talheres... Café, por favor. Nós vemos que o propósito é relacional. E eu até costumo falar quando eu estou ministrando minhas aulas, né? Que se a mesa não fosse relacional, até hoje comeria-se em bandejas. Aceito. Não, obrigada. Agora não. Tá. Porque, concorda comigo? Antigamente, as refeições eram feitas de forma individual, em pedras. Sim. Né? Eu poderia estar até hoje. Cada um pegou sua bandejinha, vamos fazer nossa refeição. Mas não. O móvel foi crescendo, né? Foi dando oportunidade para que várias pessoas viessem compartilhar desse momento. Então, ela tem um propósito relacional, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, em Êxodo 25, nós entendemos que o propósito de Deus era que ali o relacionamento primeiro fosse com Ele. Sim. Pois Ele diz, coloque perpetuamente ao legado, coloque para sempre diante de mim os pães da presença. Então, ali haverá uma presença em que você se relacionará com ela. E a mesa do tabernáculo, ela não era para uma refeição onde a gente senta e se alimenta. Né? Somente os sacerdotes poderiam desfrutar do pão da presença. Mas depois que Jesus veio, né, o véu foi rasgado, a presença está perpetuamente à mesa. Nós precisamos apenas ser intencionais em convidá-lo, em recebê-lo, em preparar para ele. Mas agora nós entendemos que esse pão da presença nos alimenta. É uma presença que alimenta. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele ainda diz, como que ele vai saciar a nossa fome? Quando nós vamos até ele, quando nós cremos nele. Porque ele diz, quem vem até mim, né, jamais sentirá fome. Então, esse é um propósito maior que a mesa tem, nos relacionarmos com Jesus. E se é um pão que alimenta, nós sabemos que quando nós estamos com fome, né, essa comida vai nos saciar. E cada alimento tem um ingrediente específico que tem uma vitamina, que tem um nutriente. Sim. Então, quando nós servimos banquetes, esse banquete vai nos completar, né? Tudo aquilo que nós precisamos nos preenche, o que não precisa, o organismo joga fora. Mas com o pão da presença é diferente, ele vai somente trazer tudo aquilo que a gente precisa. Ele traz a cura, se nós estamos enfermas, né? Ele traz a reconciliação quando há alguma barreira, ele traz essa nutrição quando nós estamos fracas espiritualmente. Então, por isso é muito importante nós entendermos que nos sentamos primeiro com Jesus, porque eu sei, ali ele vai trazer tudo que eu preciso. E vai trazer para a Thalita que senta comigo, para minha filha que senta comigo, para o meu esposo e para os convidados que vierem depois. Sim, e você falou ali da televisão. Interessante que na minha casa, a minha mãe não tinha o costume de mesa posta. Na minha família, ninguém. Eu acho interessante o meu amor por mesa posta, por mesa, é interessante porque eu não cresci em um ambiente onde todos os dias tinha mesa posta, com talheres lindos, não. Mas eu sempre vivi à mesa. Minha mãe nunca permitiu que a gente chegasse da escola, não lavasse as mãos e não sentasse à mesa.
Que dia, gente, que a gente ia almoçar sentado no sofá com um prato na mão? Pois é. De jeito nenhum. Minha mãe e meu pai, eu já disse isso aqui outras vezes, meu pai trocou o horário de almoço na empresa para que ele estivesse na mesa conosco. Todos os dias. Meu pai almoça em torno de 1 a 1 e pouquinho até hoje, porque eu e meu irmão sempre chegou tarde da escola, porque a gente morava muito longe. Que lindo isso. Então, é um legado, né? Mesmo minha mãe, eu acho que nem sabendo, eu não tô... Mas foi um legado que ela me deixou e que ela me ensina até hoje, que é maravilhoso, porque os meus filhos, hoje, de vez em quando, eles falam assim, mamãe, a gente pode assistir um pouquinho de desenho? Pode, até o almoço ficar pronto. Sim. Ficou pronto, não tem ninguém assistindo desenho. E entender, ensinar para eles que Jesus está na mesa, que ali Ele está nos ouvindo, que ali Ele está nos recebendo, que ali Ele está presente na mesa, é muito importante. Não é só o simples fato da gente se assentar para conversar, Claro. né? Mas para a gente vivenciar, para a gente crescer, para a gente aprender, isso é tão importante, né? Isso. E aí receber Jesus na casa. Você falando aí, eu lembrei daquela história da Bíblia de Zaqueu, Sim. porque com Zaqueu nós percebemos que Jesus se convidou. Uhum. Ele não foi convidado. Não foi. Mas a curiosidade de Zaqueu saber quem é esse, afinal, no meio da multidão. Porque Jesus ele estava entre uma multidão e nenhum daqueles Jesus olhou e falou assim, hoje me convém estar na sua casa. Não. Mas ele falou para aquele homem que tinha subido em uma árvore, aquele por simples curiosidade, pecador assim, era o extremo. Era judeu, mas nem os judeus queriam que ele estivesse junto, não queria que entrasse na sinagoga, porque via, você é sujo, você está coberto da sujeira que tem na moeda dos romanos, né? Você não é bem-vindo aqui. Mas Jesus disse, eu quero ser bem-vindo na sua casa. Olha como é profundo isso. E eu quero entrar na sua casa. Me convém, né, estar na sua casa hoje. E a palavra de Deus ainda diz que Zaqueu desceu rapidamente, ele desceu com pressa e alegre. Então, era muito mais do que muitos falam assim, mas Zaqueu só era curioso, ele não estava nem aí para Jesus, se Jesus fazia milagre ou não. Tudo bem que ele estava curioso, mas o convite de Jesus para ele foi irresistível. Então, naquele coração havia fome. E esse convite do pão da presença aguçou essa fome, ele disse, eu quero recebê-lo. E é uma diferença grande que a gente percebe entre a herança e o legado. Porque no momento em que Zaqueu estava ali festejando, né, nessa alegria com Jesus em casa, ele disse, olha, se eu roubei dinheiro, se eu extorqui mesmo, estou trazendo para a nossa linguagem de agora, se realmente eu roubei, se realmente eu fui corrupto, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? Mas eu não quero mais seguir com essa sujeira, eu não quero seguir sendo esse pecador. Porque a presença de Jesus nessa mesa, nessa casa, constrangeu esse homem a ponto dele enxergar o seu pecado e deixar, abrir mão. Então, assim, se o bem era tão importante para Zaqueu a ponto dele roubar, querer guardar, deixar os filhos garantidos, né, futuramente, enfim, ou somente ser rico diante da sociedade, ele falou, eu abro mão disso tudo, porque nesse Jesus eu posso construir um legado. Porque foi o que Jesus disse. A salvação entrou nessa casa. Não entrou somente na vida de Zaqueu. Jesus podia falar, bem-aventurado você é, Zaqueu, porque agora a salvação está sobre você. Mas ele disse, não, Zaqueu, você reconheceu o seu pecado, né, parafraseando, mas agora a salvação está nessa casa. Porque eu estou na casa. E a salvação também está. Então é a diferença, né? Ele deixou a herança para ter o legado, para construir o legado. Gente, é muito incrível a gente entender sobre o legado de Cristo sobre nós. Entender que nós precisamos aprender mais ainda a ler para que os nossos filhos, quem está à nossa volta, entenda sobre isso, para que a próxima geração seja diferente. Você já parou para pensar que daqui a alguns anos, os nossos filhos é que vai estar conduzindo toda a geração? Sim. E qual que é o legado que a gente está deixando para que os nossos filhos suportem os processos lá na frente? É um alicerce, né? Nós estamos construindo um alicerce que tem que ser forte. E será que realmente resistente. Todos nós estamos construindo os nossos filhos na rocha que é Jesus? Amém. Será que nós estamos firmando os nossos filhos na rocha mesmo? Você já viu, Ale, como é que é o nome?
Lá em alto mar, quando eles constroem a base para extrair óleo, não tem? Plataforma? A plataforma lá. Uhum. Você já parou para pensar como que aquilo ali suporta ficar em alto mar? Esses dias eu vi um videozinho daquela plataforma assim, Jesus, mas como que esse povo constrói? Suporta onda, suporta o sal, suporta a tempestade, vento forte, suporta tudo sem estremecer. Aí eu assim, gente, será que os nossos filhos, eu tô dando uma base, uma estrutura que eles vão suportar o que pode vir pela frente? Exatamente. E é muito interessante você dizer isso. Aí eu vou lembrando a palavra, né? Sim, Mas tem aquele salmo, não vou saber dizer, né? O capítulo e o versículo, mas que diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Que teme o Senhor. Aí lá o salmista diz: porque a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Então é na casa inteira que nós podemos ser frutífera. Sim. Mas ao redor da mesa ele se refere aos filhos, como brotos de oliveira. Sim. E o broto de oliveira, né, é conhecido como aquele... Porque ele é verde, é maleável, mas ele não quebra. Então, nossos filhos ao redor da mesa eles são flexíveis, mas eles sabem exatamente até onde eles podem ir, o que não podem fazer, o que eles aprenderam em casa, o que nós trouxemos de princípio, porque ali eles não vão quebrar. Não vão quebrar. Na escola, na faculdade, quando estiverem mais velhos, no trabalho, não. Eles porque não vão quebrar. Ao redor da mesa, eles ganharam essa flexibilidade, que é força. E Ale, você falando da palavra, eu tô aqui tentando lembrar, em Deuteronômio, eu pra até falar marquei. Da palavra? Não, é sobre. Aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. É o grande mandamento. Eu sempre falo que o púlpito, que o altar não é suficiente. Nós que somos na igreja, aprender no altar somente não é suficiente. É na nossa casa, é na nossa mesa, que os nossos filhos, que nós precisamos aprender. Sim. Então o púlpito não é suficiente. Ele é um complemento. Ele é um complemento, é necessário para mim, mas ele não é suficiente. Em Deuteronômio 6, deixa eu só achar aqui, ó, que fala, aqui, ó, eu acho que é o 7. Você as inculcará, ou seja, inculca a palavra, as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-la como sinal na sua mão. A elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Ou seja, em todo tempo, o tempo todo. Nós precisamos ensinar quem nós amamos, ensinar os nossos filhos. Olha o tanto que a palavra de Deus é clara a ler. E ela diz inculcar, porque às vezes a gente pensa, eu tô sendo muito chata, eu tô sendo muito repetitiva, mas a palavra diz inculque mesmo. Inculca. Olha isso, você as inculcará. Ou seja, dá vontade de você pegar, abrir a cabeça, assim, se pudesse. Deixa eu colocar aí dentro para você nunca esquecer. Mas você inculcará aos seus filhos e dela falará quando estiver sentada em sua casa, sentado na sua mesa. Ali você deve inculcar, ali você deve falar. Mas não só na mesa. Você precisa também... Andando pelo caminho, você também precisa falar. Você está indo buscar seus filhos na escola, você precisa falar. Você está indo para o médico, você precisa falar, meu filho, você está com dor, mas eu sirvo, nós servimos um Deus que cura. Exatamente. Ele está aqui em todo tempo. Ao deitar-se, você precisa agradecer, você precisa entregar. E eu sempre falo para os meus filhos, a palavra do Senhor nos ensina, João, que enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Então entenda que a nossa casa agora vai descansar, mas o Senhor não descansa, Ele está cuidando. Então ao deitar-se a gente também precisa inculcar. Ao levantar-se, a ler isso, também deve amarrá-la como sinal na sua mão, ou seja, amarra. Porque se no caminho, por aí você esquecer, você olha, tem um sinal aqui. Não se esqueça, não se esqueça. E elas lhe serão
por frontal entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. E mesmo essa assim, parte ó, também é profunda. Nossa! Porque na porta é entrando e saindo da minha casa. Eu saindo. sei a quem eu pertenço, eu sei de quem é essa casa, eu sei quem é o morador dessa Tá casa. marcada nos umbrais. Enquanto a gente não entender que é Jesus suficiente na nossa mesa, enquanto nós não entendermos que Jesus é suficiente na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento, Ale, é como nadar sem chegar na, sabe, aonde Aquilo que a você gente quer. fala, nadar nadar e e não morrer na praia. É como Nós se a gente precisamos caminhasse perdido. entender isso, que é Jesus o tempo todo, que é o legado maior que nós precisamos deixar. Isso. E eu ainda lembro daquela passagem de Maria, que muita gente conhece, né? Onde Jesus diz que ela escolheu a boa parte. Então foi uma escolha. Uma escolha. Né? Ela viu os afazeres, ela viu o servir, mas ela viu Jesus e escolheu ouvi-lo, e essa era a boa parte, e dela não será tirada. E ontem me veio isso. Esse é o legado. O legado é a parte que não te será tirada. Quando você escolhe, muitas vezes, estar aos pés de Jesus, é uma parte que você escolheu que não vai ser tirada. Não vai ser tirada. Então, seus filhos verão, seu esposo verá. Nossa, a gente está aqui em um momento tão difícil. Era para ela estar desesperada, mas ela está ali, orando. Ela está ali entregue a Jesus. Essa é a boa parte que nós escolhemos. E eu entendo isso também como não apagar a chama do Espírito, indo ainda para aquele lado da tocha que permanece a mesma chama. Porque essa chama não vem de nós, ela vem do Espírito. Ele é esse fogo em nós. E não apagar o Espírito é lembrar constantemente que ele está em nós. Porque quantas vezes nós caminhamos, andamos, deitamos, levantamos, andamos no caminho e esquecemos quem está conosco, quem está em nós, quem nos capacita, quem nos fortalece, quem desenvolve fruto em nós. Porque de nós nada bom poderia acontecer. Nada bom poderia acontecer. Meu Deus, quando a gente entende, é muito profundo isso. Profundo. É muito profundo, Ale. Gente, eu lembro esses dias aqui em Goiânia, com aquelas chuvas muito forte, e veio uma ventania aqui em Goiânia. E meu pai mexe com madeira, o escritório dele é um escritório pequenininho, com telha Eternit, antigo o escritório do meu pai. E naquela chuva muito forte, meu pai estava sentado lá na mesa dele e o vento veio e derrubou o escritório em cima dele. Eu lembro disso, Thalita. Foi um susto horrível. Foi um susto, derrubou o escritório em cima dele. E meu pai teve um corte muito grande na cabeça. E o funcionário dele, eu acho que sem pensar, vou levar logo para o hospital, levou para onde? Lá para casa. E eu estava em viagem e os meus filhos na casa do meu pai e da minha mãe. E minha mãe conta que meu pai chegou em casa com uma toalha de banho envolvida assim na cabeça, cheinha de sangue, que o sangue estava escorrendo, porque era muito sangue. E na hora que todo mundo viu aquilo, todo mundo desesperou. E aí meu pai e minha mãe saíram correndo para o hospital e a menina que trabalha lá em casa ficou com o João Marcos e com a Helena. E ali ela me mandou uma foto dos meninos ajoelhados no sofá orando, intercedendo pelo meu pai. Assim eu recebi a notícia: Thalita, seu pai sofreu um acidente e ele foi para o hospital, mas os meninos estão bem. E na hora que eu vi os meninos ajoelhados lá no sofá orando, eu falei assim: os meus filhos estão no lugar certo. Sim. Os meus filhos estão eles entenderam que é na alegria, que é na dificuldade, que é na tristeza, que é na escassez, é na abundância. Eles entenderam que é Jesus, que é ali o lugar que eles permaneçam, que é ali que eles precisam estar, dobrados aos pés de Jesus. Então, escolher a boa parte é isso. E o legado também ele é manifesto dessa forma, quando você não precisa pedir. Porque enquanto eles estão ali do nosso lado, a gente pede, vamos orar, né? Para Deus agora, cuidar do vovô, né? Poderia ter sido dessa forma, mas não precisou pedir. Veio de dentro. Então, o legado veio daquilo que eles receberam. Como você disse agora, o legado o quê? Não preciso pedir? Eu já tinha esquecido. Assim a gente vai falando, a gente vai esquecendo. Gente, olha isso. O legado é aquilo que a gente não precisa pedir. Eu falei que ele é expresso, né? Quando a gente não precisa pedir. Olha isso, que profundidade. O legado é aquilo que flui naturalmente, que a gente não precisa pedir. Nossa, Ale. E ele vem do exemplo, não tem como. Gente, não hoje eu vou voltar para casa
moidinha. Eu falei assim, Jesus, que legado que eu tô deixando. E é uma responsabilidade, a gente sente uma responsabilidade muito grande sobre nós, né? E como eu disse antes, pode ser que quem esteja ouvindo, talvez nem filho tenha, e pensa, o que eu tô deixando aqui, né? Mas o legado não é sobre isso. Por exemplo, Dorcas. Quando nós vemos Dorcas eu amo a história na palavra de Dorcas. Deus, ela também não tinha uma família. Filhos, não tinha família. Mas ela deixou um legado que ela cuidava das mulheres, ela vestia as mulheres, fazia vestidos. Para órfãos também, não só para as viúvas. Então ela cuidava daqueles que justamente Deus havia pedido. Né? O verdadeiro jejum que eu quero é quando vocês vão cuidar daqueles que necessitam, daqueles que não tem ninguém por eles nessa terra. Uhum. Porque os órfãos não tem ninguém nessa terra, as viúvas, né? Já não tem mais ninguém. Mas Dorcas olhou para ela e falou, eu preciso fazer a minha parte, né? Ela também escolheu a boa parte. O que é isso. Ela entendeu e deixou o legado dela. E é tão incrível que ela entendeu o legado, ela entendeu o propósito de legado que ela tinha que deixar, que a Bíblia fala que ela se viu doente. E foi tão forte o que ela fez para os órfãos, para a viúva, para aquele ali o ambiente, né? A comunidade. Foi tão grande assim o que ela fez, aquele amor derramado sobre eles, que ela se viu doente, mas ninguém aceitou a morte dela. Isso, mobilizou a todos, não foi só a viúva e órfão que intercedeu por ela. Não foi. Porque ela se viu doente a ponto de chegar à morte, mas veio e ressuscitou novamente. Porque todos que estavam ao redor dela não aceitaram. Justamente pelo que você disse, é o amor, né? O amor também foi impresso. Mas a gente precisa entender, Ale, que não é só sobre nós. Uhum. O que Deus tem não é só para mim. Eu preciso ser cheia de Deus para que derrame sobre você. Uhum. De você, derrame para Cecília. Da Cecília, derrame pro outro, para outro. É sobre isso que o Senhor nos ensina. O legado é sobre isso. E também sobre saber administrar aquilo que nós recebemos do céu. Não é para guardar, né? Os talentos não são para serem enterrados. Os dons, Deus distribui para que a gente exerça o dom, a forma de edificar a igreja. Então é para você melhorar a igreja, para deixar a igreja mais forte. E a igreja, quando eu falo aqui, não é um templo, né? Não é uma sinagoga, mas é o povo de Deus como corpo reunido. Como eu estou contribuindo de alguma forma com aquilo que não é meu, eu recebi do céu, para edificar a igreja, fortalecer, deixar o corpo ajustado, firme, fortalecido. Né? É muito lindo. Ale, e o legado que você carrega não é só passado para a sua pequena, né, para a Luísa, é passado para outras e outras pessoas, outras famílias, outras casas, outras mulheres. E tem sido um legado onde o Senhor tem te usado para mudar realmente o convívio ali de uma família, né? Você fala muito sobre mesa, você fala muito sobre isso aqui, ó. Você ensina a gente a se portar na mesa, a colocar uma mesa bonita. Gente, vocês acham que eu gosto de mesa, que eu sei sobre mesa, mas saber é ela. Eu sou uma aluna daquela muito ruim dela ainda, viu? Ela sabe, gente, coisas tão maravilhosas sobre mesa. Ela nos ensina tão bem tudo isso. E eu queria, Ale, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre a mesa de colocar, de vestir a mesa. Porque eu falo que a gente veste a mesa, né? Com o melhor que a gente tem também. Claro. Isso é louvar ao Senhor, vestir a nossa mesa. E aí, Ale, aqui, por exemplo, hoje a gente colocou um forrinho. Vocês estão vendo, gente, que aqui hoje tudo é do Antiquário Brechó Goiânia. Então, você que está assistindo a gente, você segue lá a página do Brechó Goiânia e aí eles enviam para todo lugar. Tudo que está aqui, tudo que está mostrando aqui é para venda. Eles vendem todo esse jogo aqui. Gente, olha esse copo aqui. Ele é o que mesmo, Ale? Lapidado, ele né? é lapidado. Olha que coisa mais linda. E essa tinta aqui, eu não sei se é ouro, né? Mas é uma tinta dourada. Não, ele é muito bonito. Você sente aqui, ó, a textura realmente. Ele é lapidado. Relevo, né? É lindo. Então, gente, tudo isso daqui, ó, é do Brechó. Olha isso aqui, Ale. Eu fiquei encantada ternura. com esse aparelho. Gente, agora isso aqui eu preciso mostrar pra vocês. Deixa eu ver se aqui tem outra. Não, mas eu vou levantar pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui, peraí. Ale, eu fiquei apaixonada nessa... A gente fala sopeira, né? Mas hoje a gente usa também como
como doceira, né? Porque hoje a gente quase não... ainda mais Goiânia, né? Está cheio de coisinha aqui. Ainda mais Nossa, mas Goiânia, é né? linda. Não é maravilhosa? É porque aqui quase não faz esse frio que exige uma Que sopa, exige uma sopa. Mas a minha paixão é isso aqui. Eu falei que eu vou levar pra casa. Porque isso aqui pra mim é a casa da minha avó. Isso que eu ia falar, é muito cara de vó isso. Gente, olha Que isso coisa aqui. linda. E tem o potinho farinha e tem o outro que é de quê? Feijão? Feijão. É linda demais. Isso aqui não é linda? Que a gente já lembra daqueles armários, né? Sim, que ficava lá em cima. é por o isso que eu arroz. quero. Não, E lindo. vocês sabem, eu e o Marquinhos, meu esposo, é apaixonado nessas coisas antigas, né? Então lá em casa eu tenho aqueles morangos antigos, Sim. relógio antigo, tem um galo lá na minha cozinha antiga e eu amo isso aqui. É lindo. Lindo. Então, gente, vocês que estão vendo todas essas peças aqui, tudo está à venda do brechó, do Antiquário Brechó Goiânia. Viu? Então, sinta-se à vontade para entrar lá no Instagram, olhar. Fala que veio por nós, da Thalita, do Mês Entre Elas, que você tem um desconto ainda. Lê, então mostra pra gente aí o que Tá, vou mostrar. Vou colocar. E... Ali, eu vou colocar aqui pertinho, Ale, pra você falar pra nós sobre isso daqui, ó. Ótimo. E é do mesmo jogo, né? É do mesmo Desse jogo. aqui, que eu fiquei encantada, meninas. É o mesmo jogo, olha. Travessa, essa né? travessinha, outra travessinha. Ó, o prato fundo. E aqui é uma dica legal, já que nós podemos dar, ó. Você tem prato fundo e não usa porque não faz, né, sopa, porque é muito quente onde você mora. Então você pode usar para colocar quitandas, bolos, salgadinhos. E aí a gente pode utilizar os pratos fundos para colocar outra coisa, né? Isso, pode. Até mesmo se for um almoço, um jantar, se você quiser colocar uma guarnição aqui, uma farofa, uma salada, pode. A gente pode pôr um queijinho com os tomatinhos. Também, quem não tem as travessinhas, entradas. assim, algumas coisas, né, Ale? Pode usar tudo. É sempre usando o que você tem, né? Não deixar de viver a mesa porque você não tem as peças. Quem imaginaria, né, que pode usar um prato fundo para colocar uma quitanda que seja. E aqui, né, o vaso é um açucareiro virou um vaso para flor. Sim. Né? Aqui é uma molheira, olha que coisa mais linda. Esse né? aparelho é bem completo e muito lindo. Aí o bule dele, o tanto que é lindo. É o bule. Belíssimo. Todo filetado a ouro. Ale, deixa eu te dar uma dúvida com você. Esse bule aqui, é ótimo. Ele é maior do que esse. Então esse seria para chá e esse para um leite, alguma coisa pra assim? Café. Ah, para o café, porque antes a gente não tinha garrafa de café. Não tinha. O café era passado para ser servido na hora. Na hora. Mesmo. Então, utilizava esse bule maior. Isso. E esse aqui é para o chá. E eles têm o formato, a maioria das peças à mesa, meninas, quando vocês observarem que tem diferença de formato, tem um propósito também. Tudo tem um porquê. Sim, por isso que eu disse que eu gosto muito da história. Né? Então, quando nós olhamos a diferença do tamanho das xícaras, dos bules, porque o que eles vão armazenar também tem propriedades. Sim. E essas propriedades, às vezes, vão exigir... Aqui no caso, por exemplo, né, um bojo maior, mais redondo ali, mais longo para passar esfriando pelo bico, né? Tem uns bules de café que tem um bico até mais longo, assim. Tem. Eles vão passando, né, de forma mais lenta. Acho que a gente tem um aqui, para esfriar. Ah, não, né, não, Ale. Não? Mas esse aqui também é de chá. É de chá, né? Agora tem uma leiteira ali, ó, Thalita, bem no cantinho. Ai, tem mesmo. Porque você perguntou gente, a gente vai pegando tudo pra vocês verem. Olha, coisa mais... Nossa, que trabalho bonito nessa peça. Essa aqui é leiteira, né, Ale? É a leiteira, que também a gente pode chamar de cremeira. Cremeira? É, porque aí o leite colocado aqui era para o chá ou para o café. Você já ouviu falar que toma-se chá com leite? Não. Antigamente o chá inglês, até hoje, né, na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, né, eles gostam muito de tomar o chá com leite. E aí eu já posso até falar uma curiosidade para vocês, podemos? Lógico, solta tudo, gente. Então aqui, essa peça, né, ela é de porcelana, a gente percebe pelo toque, pela fineza dos detalhes, da borda, né, a porcelana sempre vai ter um acabamento bem mais fino. Antigamente... Quando o chá ele se estendeu, né, para pessoas de um acesso, né, de uma classe mais inferior, eles não conseguiam tomar o chá porque era muito forte. Era o chá inglês, aquele chá preto, ele é muito forte hoje, mas antes era muito mais, porque ainda não tinham desenvolvido técnicas, temperaturas ideais, a diluição ideal, então as pessoas não sabiam preparar de uma forma que fosse mais palatável. Inclusive, era algo novo. Então, para
pegar aquele gosto mesmo e achar gostoso, eles precisavam diluir um pouco com leite. Entendi. E como era assim, não é moda, mas era uma tendência, todo mundo toma chá. Quem é refinado toma chá, a gente precisa tomar chá. Sim. Então o leite começou a ser servido para diluir esse chá inglês, o chá preto. Mas o que acontecia? Quem tinha a xícara de porcelana, a porcelana, ela é uma peça muito resistente, que inclusive ela comporta um calor alto, excessivo. Então, se eu colocar aqui o chá, sempre com o dedo, né, segurando a tampa, senão a tampa é a primeira que vai embora, né? Coloco o chá aqui, depois eu venho com leite, não tem problema, porque a minha xícara de porcelana comporta muito bem essa temperatura quente. Sim. Mas essas pessoas da classe mais inferior não tinham xícara de porcelana, porque a porcelana era caríssima naquela época. Sim. Se hoje em dia a gente ainda espera um pouquinho para ter aparelho de porcelana, imagina naquela época. Sim. Né? Então o que eles faziam? Na xícara de cerâmica, na xícara de um material um pouco mais inferior, eles precisavam colocar o leite primeiro para esfriar um pouco o chá que seria colocado. Então, a sociedade conseguia perceber se você era de uma família abastada ou não, se você vinha de uma família que realmente tinha condição financeira, uma boa educação, porque você colocava o leite antes. Então, você não vem, porque a gente mostra que você não tinha xícara de porcelana em casa. Gente, precisava colocar o leite primeiro para depois colocar o chá. Agora o rico, né, eu vou dizer assim, né, quem era da aristocracia poderia colocar o chá sem se preocupar em quebrar a sua xícara. Gente, e até que hoje, interessante isso. Até hoje eles criticam quem coloca o leite primeiro, antes do chá. Tem essa... Sabe o biscoito e bolacha que tem aqui no Brasil? É meio que isso. Lá na Europa eles ficam muito assim, não, o chá tem que vir primeiro. Não, o leite tem que vir primeiro. E vira... Gente, eu não sabia disso. Pois é. E essa xícara aqui, ela é a xícara de chá. Isso. Para que vocês possam perceber a diferença, inclusive, dos nomes delas. Então, esse seria um tamanho de uma xícara de chá convencional, assim como essa. Aqui já a de café, que é um pouco menor, inclusive essa que tem como se fosse uma base, né? Um pezinho, uma taça, essa é ainda mais tradicional. Inclusive, para a xícara de chá, com esse pezinho é ainda mais tradicional para servir o chá. Né? E nós temos essa aqui que muitas vezes chamamos de xícara de café, né? Se eu te perguntasse, Thalita, que xícara é essa? Xícara de café. Se eu pergunto para vocês iriam falar que é xícara de café. E pode falar também que é xícara de café, não tem problema. Mas tem um nome específico para essa xícara de café que é bem pequena. Ela se chama demitasse. Demitasse? Demitasse. Gente, eu acho que eu nunca ouvi falar isso. Eu tô falando pra vocês que eu sou uma aluna ruim? Não, mas é porque a gente quase não vê mesmo, né? Assuntos assim. E eu gosto muito, né? Tudo que aprofunda mais, que é mais específico, que tem história ou motivos, eu gosto de trazer e estudar. Então, a demi-tasse significa meia taça em francês. Meia xícara, porque a gente percebe que o tamanho dela é bem inferior. Bem pequenininha. Hoje em dia, nós temos demi-tasse, por exemplo, quando vamos a uma cafeteria e nos é servido o café expresso. É aquela bem pequenininha. Bem pequenininha. Porque é um café muito concentrado, não se toma muito desse café, né? A gente não vai tomar naquela xícara grande, porque ele é mais forte. Sim. Então, antigamente, servia-se cafés mais fortes aqui na demi-tasse. E quando? Em que momento? No momento como uma bebida de saída ou um digestivo. Já ouviu falar? Eu vou servir um digestivo depois da refeição. Sim. Que acreditava-se que era para auxiliar na digestão, mas conhaque, licor, inclusive o café expresso ou não. Né? De preferência o café expresso para essa xícara. Mas essa xícara tem muitos e muitos anos. E você pode chamá-la de demi-tasse. É mais sofisticado. Mas né? hoje, Ale, a gente não acha fácil para comprar uma demi-tasse. Nesse modelo mais clássico, mais antigo, é muito difícil de encontrar. Por isso que quando eu vi, chegando aqui, eu falei que incrível, eu vou falar da demi-tasse. Porque hoje a gente só vê mesmo naquele modelo que encontra em cafeteria. Aquela branca, bem redonda, com a alça, que às é vezes, praticamente essa daqui. Isso. Porque hoje no mercado, pelo menos... eu que gosto muito, praticamente é os dois tamanhos, né? Chá e café. Exato. A gente não acha uma pequenininha assim. E muitas vezes comprar. quando a gente até ganha, mas como eu disse, não tão bonita, né? Sim. Assim, às vezes a gente pode ganhar um aparelho mais comum, mais simples, menos elaborado. E a gente pensa, o que eu vou fazer com isso? Ninguém vai tomar só isso aqui de café.
A gente gosta de tomar café na xícara Isso. de chá, que é grandona. Aham. Né? Mas entenda que é para um momento específico, é um momento de digestivo, quando são 2 golinhos Então, aqui. aqui, para me servir a mesa para você, hoje eu fiz certo. Coloquei Correto. essa daqui. Exatamente. Não precisava ser a demitasse. Não precisava. Essa Gente, demitasse. olha, eu sei também, tá vendo? Claro. Não, tá de parabéns. Você não precisa falar que é uma aluna ruim, não, de forma alguma. Então, a gente só vai diferenciar mesmo pela quantidade de ml que o bojo Sim. comporta. A maior é para chá. Nós temos aquela grande, que não tem o pires, que é a Sim. caneca. Também tem um Aham. outro formato. De 100 a 200 ml, 100, 150 ml no máximo, a de café. E de 50 a 90 ml, bem pouco mesmo, é a demitasse. Nossa, que incrível. E a demitasse, Ale, eu também posso colocá-la no pratinho de sobremesa? Então, como Não, né? Porque como ela é um digestivo, ela vem depois, quando ela você vem já depois. retira tudo da mesa posta. E se eu quisesse fazer uma mesa posta? Para servir só na demitasse? Aí você Não faz sentido também. Não, é melhor você deixar ela à direita, porque a etiqueta define que tudo quanto é recipiente para bebida fique do lado direito do prato. Quando nós trazemos para o centro, a gente faz uma mudança que é aceita pela etiqueta, não está errado. Aham. Mas o correto mesmo é já deixar o prato Sempre livre. do lado direito. Pode deixar o guardanapo aqui em cima, se quiser. Né? Pode trazer um bowl para cá, né? Caso vá servir uma salada de frutas, enfim. E o interessante... Mas então a demitasse, como ela é pequena, não fica tão proporcional para o tamanho do prato de sobremesa, né? Então você pode deixar direito. Aí só mais uma coisa, Thalita. Por mais que a gente não tenha tanto costume de tomar café expresso, muitas pessoas hoje em dia, principalmente no Brasil, no Sudoeste, está vindo agora para o Centro-Oeste, o costume de ter máquinas de café expresso em casa, Sim. que já vai Sim. moer o grão na hora, já vai sair aquele café expresso, né? Bem apurado mesmo, para quem bem gosta. forte. Então, nesse caso, a demitasse é bem-vinda, ou a xícara de café mesmo, dependendo do volume que a máquina vai oferecer. Aham. É? Entendi. Ale, mais uma coisinha pra gente encerrar. Na nossa mesa, nós só colocamos aquilo que nós vamos utilizar. Exatamente. Não adianta eu ter um jogo maravilhoso desse aqui e eu querer servir um lanche da tarde, mas eu pego prato raso, prato fundo, esse e esse por cima. Não adianta eu querer mostrar todo o meu jogo. Não tem Eu necessidade. só coloco na mesa aquilo que realmente nós vamos utilizar, não é isso? Isso. E assim, lembra sobre a gente falar a questão de sermos intencionais. Sim. Então, qual é a sua intenção? Mostrar o que você tem ou realmente trazer excelência? Porque é muito diferente. Mostrar o que você tem muito a ver com vaidade. E vaidade, quando nós vamos na origem da palavra, na etimologia da palavra, significa algo oco. Então, o que é algo oco? Vazio por dentro, sem essência nenhuma. Então, a partir do momento que você está com a intenção totalmente errada de tirar fotos bonitas para postar, de somente trazer tudo que você tem na sua casa, talvez você precise rever a sua intenção de estar vivendo à mesa para que ela tenha essência, que não seja algo vazio, porque isso não agrada o coração de Deus. Só Ele conhece a intenção dos nossos corações. Inclusive, quando você falou sobre vestir a mesa, ontem eu estive em uma reunião da Experiência do Lar, ministrando sobre a mesa, e é um tempo muito curto, não deu para falar muito com elas, mas eu falei sobre vestir a mesa. Da mesma forma que nós escolhemos uma roupa e queremos passar uma impressão com a roupa que nós escolhemos, a cor que colocamos, né, o que ela vai realçar em nós, nós também podemos fazer isso quando vestimos a nossa mesa. Porque a toalha, o lugar americano, eles chamam roupas de mesa. Sim. Então tem a ver com vestir. E a palavra de Deus também nos diz sobre a gente se vestir com tudo que é bom, com tudo que é aceitável, e depois se revestir com amor. Nossa, gente, significa é muito profundo. que a primeira coisa que as pessoas vão olhar para nossa mesa e elas têm que perceber é o amor. Sim. Gente, a Lê, ela dá cursos, né, Lê? Sim. De mesa posta. Inclusive, eu sou a próxima aluna. Ela dá cursos. Ela sempre posta no Instagram dela essas dicas maravilhosas de mesa. Então, segue a Lê, né? Qual que é o seu Instagram, Lê? Meu nome é Alexandra, mas escreve Alexandra. Então, o Instagram é Alexandra Meseira. E eu tenho curso de etiqueta, anfitriã de sucesso, que engloba o receber, etiqueta e comportamento à mesa. Eu também faço cursos presenciais para crianças sobre o princípio da mesa, sobre comportamento à mesa. Para grupos de meninas também, é o Florescer.
que é sobre meninas à mesa, como elas vão refletir a imagem de Jesus à mesa, e tem o etiqueta da mulher cristã, que é o comportamento da mulher cristã de uma forma que vai expressar o reino de Deus nessa terra. Porque muitas vezes a gente fala muito de Jesus, mas não expressa Jesus nos comportamentos. E todo esse refinamento, tudo que a etiqueta traz para nós, reflete uma realeza, uma sutileza. E a palavra de Deus é carregada de solicitações de Deus para nós. Eu gostaria que vocês vivessem assim. Né? Provérbios, então, quem for ler Provérbios vai entender como Deus reforça e preza a discrição, o não falar demais, o ouvir mais do que falar. E aí a gente poderia ter só uma mesa sobre isso, né? Uma mesa sobre isso. Ale, eu quero te agradecer, mas antes a gente pegou esse Ale. Peraí, deixa eu desocupar esse espaço aqui. Gente, é porque ela chegou falando o nome e eu achei super interessante. E, gente, é só a Ale mesmo para saber sobre... Olha aqui, eu tenho certeza que todos vocês já viram isso aqui em filme. Verdade. Principalmente filme mais de época, né? Sim, sim. Gente, olha que peça maravilhosa. Olha isso aqui. Ela abre só a metadinha, né? Como é que é o nome, Ale? Então, eu quero primeiro deixar, né, o pessoal pensando aí, o que será que é isso? É um bule grande? O que seria isso aqui? Uma chaleira, né? Gente, vamos mexer enquanto ela fala. Pode mexer. Eu tô deixando elas pensando um pouquinho. Que legal. Por isso que não ia sair, né? Olha! Então, aqui eu tenho um recipiente para colocar fogo mesmo, ó. Aqui vai aquecer. Posso colocar um combustível aqui, uma querosene, algo, e vou deixar aquecendo o conteúdo que vai estar aqui. Que pode ser o chá já pronto ou uma água para diluir o meu chá. Então, como se chama essa peça? Samovar. Esse samovar é bem tradicional, ele é mais antigo, porque hoje em dia nós temos o samovar que é maior, ele já funciona com um sistema de aquecimento a carvão, em que você deixa a água lá e é uma torneira. Você abre a torneira, vai enchendo a xícara, depois fecha a torneira. Meu Deus. Tem inclusive aqui em Goiânia, né? Eu não sei onde vocês moram, mas aqui tem algumas lojas de locação que locam samovar. Então você quer fazer um chá da tarde, que realmente é um chá da tarde, porque nosso chá da tarde é café da tarde, né? Quase não tem chá. Mas se vocês gostam de servir chá, essa é uma boa opção, essa peça. Gente, que linda. Então, o samovar que nós temos hoje em dia, ele tem um bule aqui em cima, que o chá pode ficar lá. Aí você serve esse chá que está mais concentrado e depois na torneirinha a água para diluir. Gente, olha isso. E ele fica... Nessa peça ele é aquecido por baixo. Precisamos da lei na nossa vida todos os dias pra gente aprender as coisas, tá vendo? Eu só não sei colocar aqui de volta, depois a gente coloca. Mas é muito interessante. Tanto que ele mostra aqui, né, que foi aquecido. Tá? Pega aqui a Cecília pra mim, por favor. Depois a gente coloca no negocinho. Obrigada. Ale, e eu quero encerrar te agradecendo. Agradecendo pela sua disposição, pelo seu coração, por servir Jesus, por viver Jesus, por carregar Jesus. Tenho certeza que essa mesa, assim como eu, todos que estão nos assistindo, sentiu a presença do Senhor. Né? E isso é o que eu peço, Senhor, que o Senhor seja o primeiro a se assentar na mesa. E eu tenho certeza que hoje, falando sobre legado, falar sobre herança, falar sobre mesa, sobre os utensílios da mesa, foi algo em que o Senhor falou comigo, falou com todas nós. Então eu quero agradecer pelo seu coração, dizer que eu abençoo você, minha amiga, para que você prospere, para que você vá, para que você leve o amor de Jesus por onde você for e que você continue levando legado por onde você estiver. Porque nós precisamos de você, esse mundo precisa de você, para que passe o legado de Cristo. Amém. Muito obrigada, viu? Não, eu muito que agradeço. Mais uma vez, né, eu quero deixar claro aqui que eu fiquei muito honrada com o convite. Recebo todas as palavras que você profetizou e eu espero mesmo que Cristo seja anunciado, né, aonde eu for, que eu possa transbordar aquilo que Ele tem me entregado. Toda a honra, toda a glória dele, mas essa mesa foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Cecília, pega pra mim, por favor, esse saquinho que tá ali. Foi uma delícia. Gente, que Deus abençoe vocês. Que a sua casa, que tudo que envolve o seu nome, que a sua mesa
tenha o legado, que a sua casa viva o legado do Senhor. Amém. Que você prospere, que você vá, que você seja abençoada nesse dia. Não esqueça de compartilhar essa mesa, né, Ale, com outras pessoas, para que elas aprendam. Não esqueçam de seguir o meu Instagram, ativar o sininho aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a Ale e nem o Antiquário aqui onde nós estamos, tá bom? Que Deus abençoe você. E antes, eu quero te entregar, Ale, Que lindo. essa lembrancinha de agradecimento. Gente, que bule maravilhoso. Maravilhoso, né? Bule agora você sabe, né? Agora eu sei. Que lindo, que peça mais E um pano linda. de prato, que é o que eu amo, e é o que eu falo que cinge meus lombos todos os dias. É verdade. Né? Então, nada melhor do que um lindo. item de uma mesa aqui do Antiquário e um pano de prato para te agradecer mais uma vez. Thalita, eu quero só deixar mais um recado para as meninas, Sim. né? Só para reforçar que, independente da sua história até hoje, a partir de hoje pode ser diferente. Então, não desanime, né? Tenha de bom ânimo e comece a partir de hoje construir esse legado. Construa. Na sua casa e aonde você for. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Gente, Thalita. Deus abençoe vocês. Obrigada. 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 demais. Te amei,